Devemos sempre lembrar que estamos aqui porque Deus nos ordenou. Nenhum de nós tem poder para nada. Todo o poder é de Deus. E nós, que rogamos com fé, somos ouvidos em nossos rogos, porque sabemos que é o próprio Senhor que pede a si mesmo em nós aquilo que é necessário para a sua igreja. Como nos diz Cristo no professor Ugarte, ao interpretar a oração do Pai Nosso: os meus verdadeiros servos, que fazem a minha vontade, devem compreender que oram por minha vontade. É como se eu pedisse a mim mesmo. Assim, eu orei em Cristo Jesus. As duas grandes leis espirituais, terceira parte. Pois esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Então, nesta oportunidade, supliquemos a ele o seu discernimento sobre o assunto que iremos estudar segundo a sua vontade, para que não opere a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, hoje, analisaremos algo sobre a fé do Cristo, ou a fé crítica. Mas o que é a fé? O professor Ugarte nos diz: a fé é a demonstração das coisas que não se veem, e que por ela chegamos à comprovação das verdades espirituais obtidas pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Materialmente, todos os homens necessitam da fé. Precisam acreditar naquilo que se propõem a realizar, para assim mobilizar suas energias para o trabalho e chegar a um bom resultado. Alguém que não acredita naquilo que faz, não consegue se esforçar. No tema O Nascimento de Jesus Cristo, Mestre Ugarte nos diz: como poderíamos nos dedicar ao estudo laborioso e profundo de uma ciência se de antemão não temos a crença ou a fé na utilidade que vai nos prestar? Da mesma forma, acontece na nossa vida espiritual. Para buscarmos a Deus, inicialmente é necessário acreditar que Ele existe, crer que Ele é o único poderoso e que Cristo vem fazer morada em nós, pela prática perseverante da obediência a Deus. Aí nasce a fé crística em nós. Lembremos sempre que se Deus é onipotente, Ele pode tudo, e tudo é dele, inclusive essa fé que pensávamos possuir. São Paulo, pela vontade de Deus, já dizia aos Efésios: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabemos que existe a fé humana, material, limitada, que é cega e irracional, e que existe a fé do Cristo, que é consciente e raciocinada, incomparavelmente mais abrangente que a humana, pois se baseia no raciocínio crístico, raciocínio superior. Pelo raciocínio material, nós só podemos compreender as coisas materiais, que nos chegam ao conhecimento pelos sentidos físicos. Mas com o raciocínio superior, Cristo em nós compreende todas as coisas. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos nada fizeram onde não encontraram a fé. Sem a fé, nada pode ser feito. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. São Mateus 17:20. Tomemos como exemplo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que são lembradas na hora da invocação: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Nós temos fé, mais do que fé, a certeza de que Ele está em nós, no nosso interno. Deus é o Espírito universal, que abrange e compreende todas as coisas. E este Espírito, pela misericórdia de Deus e pela prática da obediência, faz morada em nós. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?
1 Coríntios 6:19. Ele, Deus, está no interno de cada um de seus servos, obedientes, fazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Cristo que habita em nós foi desperto, com a prática da obediência. Agora, devemos alimentá-lo com a mesma prática, para que ele cresça cada vez mais em nós. Tendo sempre presente que a nossa obediência, o jantar do Filho unigênito, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não é para libertinagem, senão para toda obra boa, para se cumprir dentro dos santos mandamentos e estatutos do Senhor. Voltando à fé. Se nós temos fé de alcançar um objetivo, ao alcançá-lo, essa fé desaparece, pois já cumpriu a sua finalidade. Vejamos 2 exemplos. Um atleta, antes da prova, tem que ter fé de que vai vencer. Após a vitória, ele não precisa mais dessa fé, pois já conheceu a vitória. Nós temos fé na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós recebemos essa manifestação, a fé desaparece, porque já o conhecemos. A partir daí, nós adquirimos outra fé, outra e mais outra, e assim sucessivamente. Por isso, São Paulo nos diz que o cristão vive de fé em fé. Nada pode ser feito sem fé. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Está em Mateus 21:22. Podemos ver, então, o quão importante é a fé do cristão, embora ela não seja suficiente para obtermos as promessas do Pai, pois a fé, sozinha, não salva ninguém. Mas sem a fé, não alcançamos a meta final, a grande unificação com o nosso Pai. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5, de 1 a 4. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2,16. Já vimos que a fé, sozinha, não nos basta, pois a doutrina de Cristo é uma ciência, e o professor Gart nos diz no artigo O Nascimento de Jesus Cristo. Mas fora desta fé, ou crença preliminar, a ciência em si jamais se baseou na fé, mas sim no conhecimento, já comprovado e demonstrável em qualquer momento, dispondo-se dos meios materiais para este fim. A ciência de Deus tampouco se subtrai a esta norma razoável. Daí que, não nos separando deste critério científico, a ciência de Deus não poderia ser admitida somente pela fé, porque correríamos o risco de sermos enganados por outros ou por nós mesmos. O apóstolo Paulo nos diz: deixai a doutrina da fé. A fé é uma muleta. Vemos assim que a fé não deve ser o fundamento, mas o apoio. Somente pelo conhecimento chegamos à prática. E assim à meta, pois não podemos praticar aquilo que desconhecemos. Complementa Mestre Gart no tema O Nascimento de Jesus Cristo, de forma que a fé tem o seu valor espiritual certo no estado preliminar do neófito. Em câmbio, não é o fundamento da ciência de Deus, porque, identicamente à ciência humana, a ciência divina tem os seus fundamentos, que nós podemos demonstrar, como se vê pelas palavras do Senhor. Se alguém quiser saber se essa doutrina é minha ou do Pai, faça a vontade de Deus, e assim chegará a saber pela mesma doutrina que ela não é minha, mas do Pai que me enviou.
Quando temos fé que Deus sabe todas as coisas que necessitamos, não buscamos mais, em oração, as coisas materiais. Assim ele nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Agora, pela mesma fé crística, devemos pedir a Deus as coisas do Espírito, pois Ele é o Senhor absoluto. Temos que pedir a sua fé, pois esta serve também de alavanca para nos impulsionar adiante no caminho da obediência a Deus. Além da fé, temos que pedir também perseverança, a fortaleza, o discernimento, a tolerância e o conhecimento. Mas é preciso pedir sem duvidar, pois aquele que pede duvidando, nada recebe do Senhor. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 6 e 7. Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. São Mateus 21, 21. A confiança em Deus deve ser infinita, assim como Deus é infinito. Nos é dito que o segredo da doutrina está nessa confiança ilimitada que temos no amparo de nosso Pai comum. As duas grandes leis espirituais, terceira parte, capítulo 9. Ilimitada significa em todas as situações, sempre, tanto nos momentos que são agradáveis, quanto naqueles que aparentemente são ruins. Nós, que temos essa fé crística, devemos nos unir e andar juntos. Mestre Ugarte nos diz: as palavras do Senhor Jesus Cristo, os que tenham fé, vivam em comum, são dirigidas exclusivamente aos que praticam a doutrina de salvação, isso é, as pessoas que guardam a sua lei e os seus mandamentos, contrários a qualquer ato de violência. Em outras palavras, aos que têm o dom da fé, não a fé humana, mas a fé que ele teve, que se recebe dos céus, quando vivemos dentro da lei de obediência. As duas grandes leis espirituais, primeira parte, capítulo 12. Sigamos então, firmes e perseverantes, como é dito aos Efésios, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, 15 e 16. Crescendo cada vez mais na obediência a Deus, com a fé crística auxiliando no conhecimento. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza com sua sabedoria e poder no caminho estreito ao reino celestial. Como nos diz Cristo no apóstolo Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há quem encontrem. Mateus 7, 13 e 14. Com fé, oremos, sujeitando-nos à sua santa vontade, reconhecendo que tudo está na mão do Senhor e que não somos de nós mesmos, certos da promessa que nos diz: ao vencedor, faloei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e assentei-me com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Que o Senhor nos capacite para toda obra boa, e pela vontade de Deus,